Olá, tudo bem com você? Aqui é a Uliana Lopes, estou aqui com o Dr. Alain Mendanha. Olá, como estamos? Nós vamos hoje apresentar o nosso primeiro episódio oficial do nosso novo canal Entre Linhas. Como você está se sentindo, Dr. Alain? Muito bem, empolgado para nessa nova jornada. Passou bem desde nossa última gravação de apresentação? Sim, pensando como que nós íamos iniciar esse projeto desafiador de gerar valor para vocês. Isso daí. Olha, precisamos que vocês nos ajudem nesse nosso novo projeto. Então, comece já, curte aqui esse vídeo, compartilha com outras pessoas, divulga o nosso canal, comente, tá? Mande a sua sugestão, a sua dúvida, a sua crítica. Nós precisamos do seu engajamento para o nosso canal crescer e alcançar outras pessoas que precisam acessar esse conteúdo também, né, doutora Alain? Sim. Vamos gerar muito valor aqui, vamos trazer muitos insights, muito conhecimento, muitas análises de livros, de histórias da vida real que geram valor e que vão ajudar você no seu processo de desenvolvimento. Isso. E para começar, desculpa, te cortei? Não, tranquilo. Para começar hoje, nós vamos falar de um tema muito relevante, né, doutora Alain? Sim. Um tema muito importante, muito atual, muito necessário, na verdade. Com licença, hoje a gente vai fazer, no nosso primeiro episódio, a análise do livro Psicopatas do Cotidiano. Certo, doutora Alain? Por que você escolheu esse livro? Me fala. Então, nós temos um senso comum que psicopatas são só aqueles que matam, aqueles 1%, porque na verdade fizeram um estudo, esses que matam, esses que têm um índice de maldade muito grande, foram medidos esse índice de maldade, eles são só 1%. Mas existe muitos psicopatas e eles estão um dia inteiro, no dia a dia de nós em todos os lugares, no trabalho, na política. Se você analisar esses personagens, você vai ver que eles têm traços de psicopatia. Então esse livro ele faz desmistificar isso, não ter o psicopata só como aquela pessoa de extrema maldade, mas também no cotidiano, pessoas que fazem essa maldade de forma bem sutil, que a maioria nem sabe que é um traço de psicopatia. A partir do momento que você começar a entender esses traços de psicopatia, você pode ter como se defender, como conviver ou até como sair desse tipo de pessoa. Então, esse livro é para quem? Esse livro e esse episódio é para quem? Qual que é o nosso público-alvo com esse episódio hoje do Entre Linhas, que nós estamos analisando o livro Psicopatas do Cotidiano? Para quem que essa leitura é relevante e pode contribuir? Me fala. Bom, em clínica, eu costumo dizer que eu não dou tratamento, sim treinamento. A partir dos jovens, eu já indico esse livro. Vamos lá um exemplo. Pega um adolescente, começou agora, está despertando para relacionamentos. Ela lê esse livro, aí ela vai começar a entender traços de psicopatia nos relacionamentos, nos amigos e tal. E até mesmo a gente inicia no trabalho da análise desse livro, no PDF, falando sobre nós mesmos encontrar com traços nossos ali. Mas peraí, calma, porque todo mundo tem algum traço. O que nós temos que fazer é não dar vazão para isso. Então você pega os adolescentes que já vai começar a entender os relacionamentos, pega pessoas que já estão se relacionando, ela vai entender, nossa, então por isso que eu não dou muito certo, por isso que isso me causa dano e tal. O que eu preciso fazer? Então ele vai ser dito para identificar, para não entrar no relacionamento, para quem já está no relacionamento, para conviver, e se eu não aguento mais, eu quero sair desse relacionamento. E também uma linha, uma esperança para você conseguir sair desse relacionamento. Então ele vai do jovem ao adulto ao idoso. Não interessa a sua idade. Se você se relaciona com pessoas, seria muito interessante você ler esse livro. Ou seja, é para todo mundo, né, doutora Alain? Para todo mundo. Porque relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, não é só o relacionamento amoroso, né? Não. Pode ser um relacionamento com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, às vezes com seu pai, com a sua mãe, com algum parente, com algum amigo. Sim, certo? Exatamente. Então, quem é gente se relaciona, né? E se você se relaciona, você pode ser vítima de um psicopata do cotidiano ou você pode ter traços dessa psicopatia. Sim. E aí é importante a gente identificar isso. Tanto para uma autoanálise, né? E um autodesenvolvimento, melhorarmos enquanto pessoas, não fazer vítimas de maneira inconsciente. Sim. E nem consciente, e também para nos defender das pessoas que têm esses traços. Corretamente. Né? Seja que sabe que tem, que usa para prejudicar, ou que às vezes pode acontecer da pessoa ter esse traço de psicopatia e ela prejudica as pessoas com as quais ela se relaciona, e isso acontece de forma inconsciente. O que você acha?
Acontece muito de forma inconsciente. Um exemplo, nós somos conduzidos de acordo com o nosso ambiente social. Se eu tenho os pais que são extremamente egoístas, extremamente egocêntricos e que usam as pessoas para alcançar o seu benefício, a criança cresce achando que isso está dentro da normalidade. É a única referência que ela tem, né? Isso aí. Aí ela vai praticar isso sem perceber que é um traço de psicopatia. Então, eu sou meio que antissocial. Então, o meu benefício em primeiro lugar do que o do outro. Não interessa como o outro está vivendo. Então, você vai ver muitos traços, um exemplo em políticos. Não estamos generalizando, mas você vai ver muitos políticos que não estão nem aí. Ele rouba milhões, não está nem aí se tem gente morrendo de fome, se os alunos, se as crianças não estão se alimentando. Então, é um traço ali que tem de psicopatia. A gente fala aí que ele já é um sociopata. Sim. Não, você tá falando, tá vindo um monte de perguntas aqui, um monte de questões que a gente pode trazer, mas vamos voltar lá no início. Vamos falar brevemente para as pessoas entenderem melhor e assim elas vão conseguir acompanhar a gente durante o episódio. O que é um psicopata do cotidiano? Quais características essa pessoa tem? Como que essa autora, a Kátia, né, ela define um psicopata do cotidiano? Então, ela define, primeiro, tira os psicopatas, que é 1%, que não é do cotidiano, que são extremamente maldosos e perversos. Os outros são os chefes extremamente abusivos, que só quer ter lucro na empresa, não está nem aí se você está dando bem ou não. Pega lá um exemplo, não tem empatia por ninguém, você está falando dos chefes. Vamos pegar dentro dos relacionamentos. A pessoa que causa mal para o outro, independente de quanto o outro está mal ou não, ela não quer nem saber, ela quer só estar bem. E quanto pior a pessoa está, mais ela maltrata. Você vai ver isso muito em televisão, pais, filhos que cuidam de pais idosos e maltrata eles, tanto que a polícia tem que intervir, pega o salário deles, deixa eles a mínimo, então com o mínimo que precisa para sobreviver. Esse psicopata existe, ele está aí do nosso lado. Vizinho, você vai ver que às vezes o vizinho vai lá e mata o cachorro do outro por causa do barulho, então não aguenta o barulho do outro, coloca veneno, ninguém sabe. Tá? Hoje já estão descobrindo muito isso, porque tem muitas câmeras, mas isso sempre aconteceu. Esses são os psicopatas do cotidiano, que as pessoas não sabem, mas tem muito traço de psicopatia. Ou seja, resumindo, um psicopata do cotidiano é aquela pessoa que pensa nela primeiro. Ela pensa no bem-estar dela primeiro e ela não tem remorso de fazer o mal pro outro, porque ela acha que tudo que ela faz para que ela esteja bem é legítimo. É mais ou menos isso? Não é nem primeiro, às vezes é só ela mesma, ela não tá nem aí pro outro. Quando você fez uma colocação, primeiro eu estou bem, depois eu preocupo com o outro. Verdade, isso já é mais uma normalidade. Eu tenho que estar bem para poder auxiliar o outro. Não, ele tem. O único pensamento é como eu vou me dar bem. Às vezes cria até um benefício pro outro, mas no fundo o único intuito é que eu esteja bem, que eu me dê bem. E aí ele não sente nenhum temor de fazer esse tipo de maldade. Então, até sente no início, mas depois vai praticando tanto isso que cai dentro da normalidade. Outros nem sente, porque lembra que eu falei, às vezes veio da primeira infância, o pai já era assim, a mãe já era assim. Olha lá um exemplo, pega uma criança que acompanha o pai, maltrata a mãe, bater e tal, para aquilo é normal, a mulher tem que apanhar mesmo, e ele não tá nem aí, ele cresce com aquilo, porque a referência dele foi negativa. Por mais que, de alguma forma, ele sabe que aquilo tá errado, socialmente não tá certo e tal, mas ele cria um bloqueio e põe aquilo como uma realidade dele. Não, isso é normal, sempre vi e não vejo que eu estou fazendo uma coisa errada. Por isso que eles não vão em terapia. Você não vai ver sociopata de certo grau, ou psicopata principalmente, eles não vão em terapia, eles não precisa disso. O que ele precisa são os outros, ele precisa ele estar bem e tipo, ser endeusado. Agora, os que têm traço também têm dificuldade. Quanto maior for os traços, maior a dificuldade dele de procurar ajuda, porque ele não vê que tem nem nada de errado com ele. Ele acha que tá tudo bem e que é todo mundo que falha com ele. Isso. E que tá tudo certo, tudo que ele tá fazendo. Tem uma distorção de realidade, porque quem cria a sua realidade é a sua consciência. Pega lá uma pessoa que tem anorexia. Ela olha no espelho e ela se vê gorda, mas ela já está extremamente magra, mas ela se vê gorda. Então a mente dela distorceu a imagem que ela viu no espelho. A mesma coisa acontece com o sociopata, dependendo do grau, ele distorce a realidade. Ah, a pessoa fez isso e tal, merece isso mesmo porque me maltratou, merece isso mesmo porque não está fazendo o que eu quero, merece mesmo porque não está fazendo o que eu preciso. Então ele distorce, ele perde o senso de realidade. Alan, nossa, isso é tão importante, porque é isso mesmo que acontece. Com certeza. Eles criam uma realidade paralela. E aí, se você respira, você está perseguindo essa pessoa. Essa pessoa acha que você quer prejudicar. Parece que, assim, eu vou falar agora de uma experiência e você me diz se isso se encaixa dentro do psicopatas do cotidiano. É aquela pessoa que acha que sempre o mundo inteiro está conspirando contra ela.
Então ela é uma pessoa que vê a vida como um jogo, como uma luta. Que ela tem sempre que se defender, que ela tem sempre que fazer o mal. Porque se ela não fizer o mal, vão fazer o mal com ela. E aí ela tá sempre enxergando coisas onde não tem, acha que tá sempre sendo perseguida, acha que tá sempre sendo traída. E aí ela acha que é legítimo fazer maldade pros outros, gerar sentimentos negativos, não ter empatia, não ter responsabilidade afetiva com o outro. Só que isso me intriga porque eu falo, gente, essa é a realidade que existe na cabeça dessa pessoa. Ela foi criada desse jeito. E aí você observa o pai, a mãe, o avô, quem criou, né, existe todo um histórico. Qual que é a chance de uma pessoa como essa? Porque uma pessoa assim, ela não é feliz. Né? Além dela fazer maldade para os outros, ela é uma pessoa que ela não é feliz. Ela pode até fingir que ela é, mas ela não é. Qual que é a chance de uma pessoa dessa se regenerar? Cair a ficha que esse não é o caminho, que o mundo não está contra ela, que ela não pode ficar usando as pessoas e descartando como ela está fazendo. Qual que é a chance disso acontecer? Então, é muito complexo, é muito difícil dela cair essa ficha. A gente costuma dizer que o objeto, às vezes a pessoa tem um desejo em uma coisa muito grande, e o objeto desejo pode fazer ela começar um processo de mudança, de transformação. Mas isso vai depender da quantidade de traços que ela tem. Então é um traço moderado, é um traço leve. Então tá, ela tem esse traço que você trouxe aí, todas essas características, mas ele é leve. Aí conhece uma pessoa e essa pessoa ela tem muito interesse nessa pessoa e essa pessoa não se torna refém, mas a pessoa se torna acolhedora, acolhe ela em algum sentimento e tal. E aí quando ela quer colocar essa pessoa refém, essa pessoa não aceita. Aí essa pessoa começa a recuar. Só que ela tem, como o traço é leve, ela tem muito desejo, muita paixão por essa pessoa, aí ela começa um processo de mudança. Por isso você vai ver muitos homens vão para terapia porque a mulher falou, se não for, vou acaba o casamento. Muitos homens vão para a igreja porque a mulher fala, se você não for para a igreja eu também não quero mais nada com você, e começa um processo de desligamento dessa pessoa, aí ela acaba sendo forçada. Aí esse começo dela, esse início, pode despertar nela uma vontade, um desejo de mudança. Mas você acha que essas pessoas com esses traços, né, de psicopatia, o narcisismo entra aqui também, dentro da psicopatia. É um grau tipo de psicopatia. É um grau de psicopatia. Você acha que essas pessoas com esses transtornos de personalidade, a gente está falando de transtornos de personalidade, certo? Elas chegam a se apaixonar, a se interessar por alguém nesse nível capaz de gerar uma mudança? Porque o que a gente vê, né, e lê, é sempre falando que na verdade eles não criam conexão com ninguém. As conexões que a gente vê eles tendo são por puro interesse. Então é sempre buscando o interesse próprio. É sempre buscando um suprimento. Você acha que pode acontecer? Então, primeiramente, eu falo que o psicopata mesmo, aquele de grau elevadíssimo, esse não tem cura. Não tem jeito, ele nunca vai deixar de ser. Só que um estudo antigo mostrou que isso não é realidade. Dependendo da idade da pessoa, eles conseguem mudar isso. Tanto tem um estudo, A Ira de um Anjo, que é justamente uma menina que foi abusada na infância, os pais, abandonada, ela foi adotada 2, 3 vezes, até que um casal de pastor adotou ela, deram muito carinho e amor, mesmo assim ela tentou matar a mãe. Aí a mãe levou ela para o psiquiatra foi internada, e é um filme com documentário. E aí eles começaram a sensibilizar ela ao amor, ao toque, porque ela não teve isso na primeira infância. Começaram a sensibilizar ela, começou um processo de mudança. Então hoje ela é professora, então se tornou uma pessoa de bem. Então nós pegamos uma que é criança com grau elevadíssimo já de traço de psicopatia, que foi causado na primeira infância. Vamos pegar uma mais velha. A Bíblia fala que sim, porque ela fala que nós podemos nascer de novo. Então, um exemplo, se eu posso nascer de novo, eu posso me transformar. O problema é, o nascer de novo, ele é uma mudança de mentalidade. Então, eu preciso de um gatilho para que aquela mudança venha a ocorrer. Vamos ver, um acidente gravíssimo na vida de uma pessoa dessa pode começar a fazer ela mudar a mentalidade. Então, então ela tem um grau dessa psicopatia do cotidiano, mas perdeu um filho e tal, um acidente, ele foi culpado porque fez algo que não deveria naquele momento, ou porque estava com raiva. Então há sim possibilidade. E a gente sabe que quando a pessoa tem uma obsessão, um exemplo, tem um amor, uma paixão avassalador, se torna obsessão. E aí a outra pessoa não fica debaixo do meu controle, há uma possibilidade. A gente não tem números sobre isso. Quantas pessoas deixaram de ser? Só que eu conheço várias pessoas que foram transformadas. Por exemplo, eu tenho um exemplo meu mesmo próprio, que tinha vários traços de narcisismo,
ao ponto de ter 3 relacionamentos, um filho com cada mulher, e não tá nem aí pra essas mulheres. Eu fiz uma festa uma vez, minha mãe até conta isso, parece que é inacreditável. Eu fiz uma festa de 21 anos. Senta que lá vem história. Eu fiz uma festa de 21 anos que eu convidei todas as namoradas. E eram 5 namoradas, uma de 2 anos. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, na mesma festa. Uma tinha 2 anos de namoro, uma tinha 1 ano de namoro, uma tinha 6 meses de namoro, uma tinha 4 meses de namoro, uma tinha 2 meses de namoro e uma eu tinha conhecido naquela semana. Eu convidei todas essas para minha festa. E por que você fez isso? Então, por quê? Satisfazer o meu ego. Então eu queria mostrar que eu tinha potencial para poder arrumar quantas mulheres eu quisesse e todas essas mulheres foram na festa. Tanto que isso é... Como que você administrou isso na festa? Então, eu não tava nem aí pra isso. Eu não tava Aí elas importando com isso. descobriram lá na Olha, festa? uma de 2 anos, a de 1 ano colocou uma faixa imensa. Alan, te amo e tal, assinada fulano. A outra fez um bolo. Quando a de 2 anos chegou que viu aquela faixa com o nome da menina embaixo, ela já levou um choque. Inclusive essa hoje é a minha atual esposa, que ela foi minha primeira namorada. Então, quando eu conto isso para as pessoas, parece surreal, parece que isso não é possível. Nem um filme de Hollywood a gente consegue bolar um cenário tão maquiavélico desse. E dentro da festa ainda me pegaram com outra menina que não tinha nada a ver. Tá, mas aí elas brigaram entre si? Como que foi essa treta? É, teve umas 2 lá que começou a brigar, umas foram embora, eu falei, não vou participar desse circo. E no final, a que fez o bolo, ela ficou muito chateada, que a mãe dela fez um bolo imenso pra mim e tal. Mas a minha preocupação com essas mulheres, com essas meninas, era zero. A única coisa era satisfazer o meu ego. Isso aí é um traço violento de narcisismo. Né? Mas por que foi modelado? Então por que eu mudei? Por que hoje eu sou esposo só de uma mulher? Por quê? Me conta. Então, transformação, mudança de mente. Então eu entendi que aquilo estava me causando dano, as mulheres, os meus relacionamentos não estavam legal. E o primeiro passo foi entender que Cristo tinha algo diferente para mim. Então meu primeiro passo começou com ir para a igreja. Mas eu fui para a igreja por qual motivo? Por causa da dor? Não, por causa de mulher. Então eu vi uma menina, filha do pastor, achei muito bonita e cheguei na igreja e falei, você é filho do pastor. Eu falei, então eu vou frequentar a igreja. Depois eu frequentei a igreja, não consegui namorar com ela, depois eu converti lá, não consegui namorar, eu batizei, aí eu consegui namorar com ela. Aí eu fiquei namorando um tempo e depois não deu que eu não consegui atingir o alvo que eu queria e eu saí. Então o primeiro passo foi esse. Mas aí ficou uma lembrança lá, cara, aquele pessoal era feliz, tinha uma coisa diferente e tal. Aí quando eu fui para os Estados Unidos, aí já foi pela dor. Por quê? Porque eu não tinha conexão, não conhecia ninguém. Aí me chamaram para ir na igreja, esse pessoal me deu trabalho, eu ia com eles porque eu tinha um trabalho, eles me levavam, buscavam. E ali foram plantando sementes, e aí eu queria experimentar mais disso. Tanto que eu fiquei mesmo na igreja, já era diácono, há quase 1 ano diácono. Saía da igreja 10 horas e ia para boate em Boston, nos Estados Unidos. Então já estava lá há muito tempo, mas ainda não tinha acontecido essa transformação. A questão é tempo. A gente leva tempo e tem que ter paciência. Agora, quem está convivendo com esse tipo de pessoa tem que ter estratégia e ferramentas. Não só, a questão não é ajudar a pessoa, a questão é eu me defender. Então, ao ponto de eu souber, então se eu já estou casado, tenho filhos e tal, você vai ver na internet falando assim, desconecta dessa pessoa, larga essa pessoa e vai viver sua vida. Só que tem um dano colateral muito grande ali. Às vezes se eu começar um processo de mudança e ser uma transformação tão genuína que a outra pessoa começa a ver, não, eu vou perder algo muito bom. Então aí eu vou, tipo, manipulando ela com as ferramentas que eu tenho. Elas falam assim, é possível manipular uma pessoa psicopata, com traço de psicopatia? Porque ela também tem desejos. Se ela tem desejos, eu posso usar os desejos também manipulando. Mas a única questão é eu aprender a me proteger, para mim estar bem, para mim construir uma saída. O maior problema das pessoas que têm relacionamentos assim, com pessoas narcisistas e tal, é que elas não constroem uma saída, só quer desconectar. Se você quiser desconectar muito rápido, você não desconecta. E depois você fica anos remoendo aquilo. É porque é muito desesperador quando você começa a perceber que você está em um relacionamento abusivo. E aí é muito difícil a pessoa ter essa cabeça de criar uma estratégia para ela sair do relacionamento. Ela não tem. É preciso de apoio, é preciso de suporte. Então eu já ajudei pessoas que saíram desses relacionamentos, mas demoraram um tempo, mas ela não fugiu, porque quem foge é fugitivo, então vai te perseguir. Quem constrói uma saída tá livre, ele tá liberto. Sem contá-la que geralmente, quando a mulher está em um relacionamento desse, né, com um narcisista, com um psicopata, um relacionamento abusivo, não sei
o que a literatura diz sobre isso, né? Mas eu falo por uma questão de experiência. O primeiro passo deles é isolar essa vítima. É isolar essa vítima e é gerar um transtorno na mente dessa vítima para que ela se desconecte de qualquer pessoa que possa gerar uma consciência nela de que ela está em um relacionamento abusivo. E aí a pessoa vai perdendo ali a identidade dela por conta de tudo que ela ouve, vai perdendo as conexões dela, né, por uma questão intencional mesmo do abusador. Então ela vai ficando isolada e aí fica muito mais difícil dela ter acesso a essas informações, ela ter acesso a esse apoio, dela construir essa estratégia para sair desse relacionamento. Então, só que essa construção não é da noite pro dia. Uhum. Ela é gradual. O problema é que as pessoas não sentem. Quer ver um exemplo? Ele pega pontual. Vamos pegar um narcisista, começa um relacionamento com uma menina bem jovem. Aí ele pega os pontos negativos da mãe dela, que ela traz, minha mãe isso, aí ele começa a fortalecer aquilo. Sua mãe é isso mesmo, sua mãe faz isso mesmo, não sei o quê. Uhum. Aí começa a fortalecer. Aí depois tem um problema com o amigo, que a gente sempre tem algum probleminha com alguém e tal. Aí sua amiga faz, ele potencializa todos os dias aquilo que você tiver qualquer probleminha. E como aquilo vai potencializando, aí você vai adquirindo o quê? Que ele tá falando a verdade, que é real, que ele tá falando. Você começa a duvidar da sua própria capacidade de analisar a realidade. E aí você acha que é ele que analisa bem, que tudo que ele fala tem razão, porque ele não começa uma acusação do nada. Não. Você respira de um jeito diferente, aí ele já tem toda uma história, entendeu? De acusação e de mentira e de confusão que é gerada. Por isso que eu falei, não foi gradual o processo de prisão? Foi. Como você acha que vai sair da noite pro dia? É um processo. Então, se foi construída essas barreiras, agora eu tenho que ter ferramenta para ir desconstruindo. Aí quando eu vou desconstruindo, eu vou ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Chega a um certo ponto, ou a pessoa entende, não, eu vou perder algo muito bom, mas para ela não faz muita diferença, porque o grau dela de psicopatia é muito alto, ela quer só o controle mesmo. Aí ela mesma se afasta, então ela desconecta. Por quê? Porque aquilo já não faz mais sentido para ela. Só que você já está forte, porque você se fortaleceu no caminho. Você não fez a desconexão para depois fortalecer, você foi se fortalecendo dentro da situação. É igual falar uma academia, você entra lá, você não vai falar assim, quero ficar forte num dia e tal. Você vai pegando pequenos pesos, aí você vai diminuindo, aumentando a carga, e você vai ganhando musculatura. É a mesma coisa no relacionamento. Quando eu quero sair de um relacionamento que está ruim, porque se eu sair abruptamente, eu corro um risco muito grande de entrar em outro igual ou pior. A maioria faz isso. Eu acompanhei vários casos idênticos. E aí, já que você está falando disso, né, de construir isso, de viver os processos, a gente vai trazer aqui também um caso atual, que é a Ana Hickman. Você acredita, pelos fragmentos que a gente vê, né? Eu e o Alan não estamos aqui fazendo fofoca da Ana Hickman, a gente nem conhece a história direito, né? Só alguns fragmentos que surgem, que a gente vê, mas nós estamos trazendo ela porque é um caso atual e que fica mais fácil para as pessoas que estão nos assistindo assimilar o tema que a gente está trazendo. Diante daquilo que você viu sobre a história dela, você acredita que ela de fato estava em um relacionamento abusivo? Então, gente, igual você falou, nós temos só fragmentos, não temos o estudo de caso e tal, o que realmente é. Mas você viu que existe traço ali na personalidade do relacionamento narcisistas. Então, o que eu quero? Um controle total. E o que as pessoas usam para isso? Às vezes usa finanças, às vezes usa status, às vezes usa qualquer coisa que ela tem de ferramenta, ela usa para poder manipular e segurar aquela pessoa dentro de um padrão que ele precisa que ela fique. Agora, a partir do momento que aquela pessoa começa a identificar isso e ela começa a querer sair, ele vai aumentando a pressão. Então aí a pessoa começa ou falar mal, ou cortar benefícios, então aí a pessoa vai ficando cada vez mais refém, ela se acha incapaz de sair. O problema maior dessas pessoas, e é um caso bem emblemático, e é um caso de repercussão nacional ou até internacional. O problema dessas pessoas é que quando a pessoa sai de um relacionamento desse, e ela expõe muita coisa de dentro do relacionamento que não precisava, então ela tem alguns traços narcisistas também. E pode ser de menos grau, mas existe também. Outra coisa que a gente acompanhou que foi muito comum de acontecer, mas pra mim ele é totalmente não é saudável, é o caso de sair de um relacionamento e já entrar em outro logo em seguida. Então, peraí, tem traço de narcisismo aí. Se eu tô num relacionamento, se eu vivi muito tempo assim preso, então por que eu já vou entrar em outro logo? Porque eu tô preocupado só com o meu bem-estar.
Então eu não estou preocupado com meu filho, que eu tenho um filho que está envolvido na situação. Uhum. Eu não estou preocupado com a história que eu vivi com o outro, que a gente viveu uma história. Então eu precisava de um tempo para poder desintoxicar desse relacionamento para entrar em outro. O que acontece muito quando as pessoas não entendem isso, sai de um relacionamento muito ruim e entra no outro muito rápido, é que ela está buscando uma fuga. É um mecanismo de fuga. Então quer dizer, eu quero cessar a dor. E aí eu entro em outro relacionamento para me sentir acolhida, amada, protegida. Ah não, então eu posso ser feliz. E pode, mas não tão rápido. Você precisa passar por esse processo. E aí você acaba mostrando traço de narcisismo dos dois lados. O que eu vejo? Na verdade, o narcisista, ele é uma criança. Você concorda comigo? Ele é uma O que a criança tem? A criança, ela tem desejos, ela tem instintos, só que ela não tem ali algo que regula. Não sei como que você explica isso aí na psicanálise, né, com os termos técnicos. Ela não tem nada que regula o comportamento dela. A própria palavra fala, a estultícia está no coração da criança. Então a gente já nasce com essa inclinação. Né? Então eu quero esse copo aqui e eu tô disposta a fazer o que for preciso para ter esse copo aqui. Então às vezes a criança ela vai mentir, ela vai enganar, ela vai dar birra, ela vai bater porque ela quer esse copo. E aí à medida que a gente vai crescendo, a gente percebe que não é porque eu quero esse copo que tudo que eu fizer para obter esse copo é correto e é legítimo. Então existe algo que vai regulando, né, as nossas decisões e as nossas condutas, sejam os nossos princípios, os nossos valores, né? Depois você pode falar tecnicamente, se eu estiver viajando também você me corrige. E aí o narcisista me parece o quê? Ele é uma criança que continua achando que tudo que ele quer, que tudo que é bom pra ele, é importante pra ele tem direito de obter. E aí ele faz maldade, só que é uma criança com poder na mão. Porque é uma criança que agora tem a mente de uma criança, mas ela tem recursos de um adulto. Então aquela maldade que ela fazia, que era infantil para conseguir o que ela queria, agora é potencializada. É uma criança que está vivendo em função dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades, de satisfazer o seu ego, só que com recursos nas mãos de um adulto. Sim. Então pensa quantos danos que essa pessoa com esse transtorno pode causar. E aí, quando você fala da Ana Hickman, que ela também apresenta esses traços, me veio uma dúvida. Porque assim, qual que é a diferença de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, um narcisista, um psicopata, que é aquela pessoa que está sempre fugindo da dor, buscando, né, sempre satisfazendo o seu próprio ego, é infantil. Tanto o imaturo quanto a pessoa que tem um transtorno de personalidade. É uma pessoa infantil, que está sempre... que vive em função dos seus próprios prazeres, das suas próprias necessidades. Mas qual que é a diferença de uma pessoa que é imatura e de uma pessoa que tem esse transtorno? Porque me parece, essa é a minha visão, que uma coisa é, por exemplo, o marido da Ana Hickman. Gente, eu tô falando aqui não da pessoa, tô usando ele só como exemplo, tô falando de um padrão de comportamento. Uma coisa é o abusador, que faz maldades mesmo, sabendo que ele está fazendo maldades para poder conseguir aquilo que ele quer, satisfazer o seu próprio ego. E outra coisa é o imaturo, que na verdade ele está fazendo aquilo ali, mas ele não está fazendo com a intenção de ferir o outro ou de fazer maldade, ele só não está sabendo lidar com aquela dor. Então me parece que existe essa diferença, ela só não está sabendo viver esse processo, né? Lidar com essa dor de forma madura. Mas ela não está ali, por exemplo, em um novo relacionamento porque ela quer prejudicar aquela pessoa, ela só quer satisfazer a dor dela. Enquanto que o abusador, ele além de satisfazer o seu próprio desejo, eu acho que ele no fundo também tem essa intenção de prejudicar, porque me parecem ser invejosos. Enfim, misturei um monte de coisa, mas fala aí, se vira, a bola é sua. Primeiro vamos falar que a questão do id predominante. O que é o id predominante? Na psicanálise a gente divide id, ego e superego. Id é a criança. A criança, tudo que ela quer, ela vai lá e busca. Então, dependendo da personalidade dela, ela briga, ela mente, ela engana. Isso aí vai depender muito da personalidade dela e do ambiente. Mas ela vai lutar por isso, porque ela é o id. Então, eu quero, eu vou ter. E aí ela chora, ela dá birra e tal. Com o passar do tempo, quando a gente vai crescendo e a gente vai modelando essa estrutura psíquica, a gente vai mudando. E aí o ego, que é o contrário do que todo mundo acha, o ego é ruim, o ego... Não, na psicanálise o ego é o moderador.
Então eu tenho o id, que é o que quer conquistar tudo, e eu tenho o superego, que é a trava de tudo. O que é o superego? São as crenças, religião, tem um monte de coisa ali. Ah, não pode fazer isso porque papai não deixa, não pode falar isso porque papai não gosta, ah, não pode ir em tal lugar. Aí tudo eu tenho medo, porque os pais puseram muito medo, não souberam criar a criança de uma forma saudável. Aí ele estrutura esse superego, então impede a criança de fazer tudo e o outro quer fazer tudo. E no meio entra o ego para equilibrar isso. Ó, você não pode tudo, mas isso você pode. Não, você não pode fazer isso da forma que você quer, mas dessa forma você pode. Então, quando nós crescemos, essa estrutura tem que ficar bem formada. O problema é, se eu venho de um lar que não me dá essa estrutura, os pais não têm essa regulação, aonde eu vou conseguir ela? Você não tem referência, né? Aí eu vou pra escola, eu vou passar briga porque eu quero o negócio do outro, ou se o outro pegou alguma coisa minha, eu vou encher ele na porrada porque ele fez isso. Aí onde eu tenho que ter o quê? Referência para adquirir essa maturidade. Então hoje você está falando muito de imaturidade, ser criança e tal. Por que hoje existe um alto nível de pessoas idosas, mas imaturas? Porque a maturidade não só é a experiência, eu preciso de alguém que me ajude a interpretar essas experiências. Igual quando o filho faz alguma coisa errada, o pai e a mãe já chega, obriga, ou xinga, ou bate, ou espanca. Ele está o quê? Fortalecendo um comportamento aversivo nele. Ele não está explicando, ele não está ensinando que aquela experiência é errada. Ah, pegou alguma coisa de alguém, vou espancar você porque você pegou alguém de... Então ele criou ali um trauma, uma dor. Agora se ele senta, conversa, explica, ela pode absorver aquela experiência de forma diferente. Então vamos lá. Quando a pessoa cresce com esse id predominante, e aí tudo que ela quer ela conquista, e os pais reforçaram isso, quando ela não conseguiu o que ela quer, aí ela se torna uma pessoa extremamente perversa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Pega um caso no Brasil que foi emblemático também, que era um psicopata. E ele causou um dano muito horrível. O pai fazia tudo que ele queria, do jeito que ele queria, na hora que ele queria. Então era feliz, por quê? Porque ele tinha tudo que ele gostava. O pai até, depois tiveram algumas pessoas falando que até os trabalhos de faculdade o pai pagava para poder executar. Então a pessoa conseguiu formar em direito, mas não conseguiu o AB, porque já não tinha jeito de pagar. A pessoa tinha que sentar lá um pouco e estudar para poder conseguir. Aí montou um primeiro negócio, aí a pessoa tinha um status muito elevado, aí se apaixonou por uma pessoa que estava formando em medicina. E a pessoa formou em medicina, e foram morar juntos e tiveram uma filha. Quando teve a filha, a pessoa começou a identificar vários traços de psicopatia ali. Falou, cara, esse cara não é normal, eu vou sair disso. E ela foi e separou. Quando ela separou, esse cara vai procurar outra pessoa. E achou outra que tinha os mesmos traços dele. De nível e intensidade diferente. Eu tô falando dos Nardoni. Eu imaginei. E aí? O que aconteceu? Como que é o nome dele mesmo? Alexandre Nardoni? Não. Esqueci o nome dele. Pai da Isabela. O pai da Isabela Nardoni. O que aconteceu com ele? Por que a polícia foi rápido no problema? Por que a polícia desvendou muito rápido o crime? Foi muito rápido. Por quê? Primeira coisa que chegou vamos pegar o que está acontecendo, vamos investigar os telefones. Primeira ligação do Nardoni foi pro pai. Falou, mas peraí, o pai não é do Corpo de Bombeiro, o pai não é da polícia, o pai não é salva-vidas. Por que ligou pro pai? Criança, né? Só que o que aconteceu? O pai sempre protegeu, sempre deu tudo e sempre fez tudo. Aí ele não conseguiu fazer essa regulagem. Aí essa infantilidade dele se tornou o quê? Uma estrutura perversa. Ao ponto de que a mulher que ele se conectou, aí tinha os mesmos problemas que ele, e potencializou, agravou o problema dele. A outra não deu conta de suportar, então ela teve que sair de cena, ela afastou e foi seguir a vida dela. E aí parece que nessa investigação a menina desmaiou, porque a mãe, acho que a madrasta bateu e machucou, e o pai no desespero cortou e vamos jogar pela janela para poder resolver, para poder simular alguma coisa. Depois que ele fez, que ele levou o choque, vou ligar pro meu pai que resolve tudo. Então você tá vendo? É um padrão infantil. É um padrão totalmente infantilizado. Só que você pega esse caso, era um psicopata do cotidiano, que trabalhava, que tinha empresa, que tinha isso, que tinha aquilo, que aparentemente tinha uma vida normal, mas que não foi regulado nem tudo eu posso, nem tudo é do meu jeito e tal. Então essas pessoas com esse traço são extremamente comuns. Agora, se a gente não aprender a identificar, nós vamos entrar nesse relacionamento. Se a gente não aprender a conviver, a gente vai sofrer muito. E se a gente não aprender como sair, você pode ficar refém o resto da sua vida.
Tá, mas e aí a pergunta que eu te fiz? Existe alguma diferença? Não, isso daqui é só uma imaturidade. Isso daqui é um transtorno de personalidade. Então, vamos lá. Ele começou com o quê? Um transtorno com imaturidade. Depois ela se tornou um transtorno de personalidade. Por quê? Quando ele estava com uma mulher que era um objeto regulador, ele ficou no nível brando. Quando ele caiu em outra que tinha um nível também mais elevado, o nível dele subiu. Então nós podemos sim fazer essa diferenciação, mas é um clique para poder mudar toda essa história. Ah lá, um exemplo. Se eles não tivessem matado a menina e jogado, ia ficar o quê? Na normalidade. O que fez? Algo muito trágico. Então vamos supor, pega um caso que a pessoa faz algo que, nossa, mas a pessoa era tão boa com a família, com tudo isso e tal, de repente fez uma maldade lá. Foi um clique. Então, numa hora de desespero, a pessoa faz algo, aí mostra que realmente o nível dele já estava mais elevado. Então, a diferença, tem diferenças maiores? Tem, ela é um exemplo. Vamos pegar o caso da Ana Hickman. Aí você falou assim, ah, mas só foi imaturidade e tal. Então ela queria se relacionar para ficar bem e tal. E por que ir para público então? Por que mostrar para todo mundo? Se ela queria só ficar bem, peraí, vamos então, eu gosto de você, você gosta de mim. Então vamos ficar em off, porque já tá a minha imagem está muito ruim. Eu tenho um filho para cuidar e tal. Ela não pensou em ninguém, por isso que eu tô te falando que tem uns traços. Sim. Se não tivesse, eu sei que eu tenho casos de paciente que eu falo, sai de relacionamento muito ruim, aí depois de meses quer iniciar um relacionamento, eu falei, inicia em off. Vai em lugares menos movimentados, faz isso. Sim. Por quê? Porque você vai estar bem, você vai estar se preservando e tal. Mas por que quer mostrar para todo mundo que tá bem, que deu a volta por cima, que agora tá... Então, tem ou não tem um traço? Tem traços. É isso entendi. que eu tô te falando. São níveis diferentes. O dele é de massacrar ela, o dela é independente, eu também vou te massacrar. Vou mostrar que eu consigo algo melhor que você. Caraca, isso é muito sério, né? É sério. A maneira como ela está se comportando também diz sobre o nível de maturidade dela, né? Dizem muito. Né? Sobre a dificuldade dela de viver os processos, né? De fazer aquilo que é correto mesmo. Pensa o que ela tá causando na mente da criança. Até esse dia eu tava aqui com meu pai e tal, agora tava falando mal do meu pai pra todo mundo, agora virou um processo e não sei o que e tal. Aí na cabeça da criança ela tem um pai que tem problema e tem uma mãe que o único objetivo dela é destruir o pai. Quando a gente analisa esses dois casos, né? Você falou da mulher, da mãe da Isabela que se desconectou do pai, porque provavelmente ela percebeu o comportamento tóxico e abusivo, né? E aí a gente vê a questão da Ana Hickman. E aí a gente observa o quê? Para todo abusador existe uma imatura disponível para ele. Existe uma mulher que tem também algum transtorno, seja uma dependência emocional, seja um nível muito grande de maturidade nos seus relacionamentos, porque senão a pessoa não existe essa conexão, né? Quando a pessoa ela é uma pessoa madura, ela é uma pessoa que recebeu uma boa criação, que tem boas referências, ela vai conseguir identificar esses sinais e ela vai conseguir não entrar nesse relacionamento ou sair o mais rápido possível. Você concorda? Agora, se a pessoa permanece por muito tempo ou se ela está sempre entrando em novos relacionamentos com esse mesmo perfil abusivo, é porque existe algo nela também que precisa ser olhado, que precisa ser tratado. Na verdade, a maioria das pessoas tem esses graus de psicopatia, narcisistas, pessoas controladoras e tal. Principalmente os que têm traço de psicopata, eles são extremamente atraentes. Eles são atraentes, eles são envolventes, eles são inteligentes, eles são líderes, então já tem um traço e isso que fica muito mais fácil a pessoa se atrair por eles. Só que eles já procuram pessoas, quando começa a conexão, aí eles falam assim, ah, mas só fica com pessoas extremamente frágeis, emocionais? Não, ele começa a conexão com qualquer uma. Só que as que são saudáveis não se conectam, ela já vê no começo os traços ali e já sai fora. Peraí, essa pessoa é atraente, é isso, mal jeito que ela trata, é o jeito de falar. Então é sutil e a pessoa consegue perceber. Eu costumo dizer o tempo inteiro, pessoas saudáveis não se conectam com pessoas doentes. Uau, isso então a pessoa, muito quando poderoso. ela está saudável emocionalmente, quando ela tem uma autoestima legal e tal, sim. ela vai, só que ela entende que ele não é o caminho dela e ela recua. Tanto que a mãe da Isabela Nardoni, você vê, ela foi, casou, teve filho, só que depois ela falou assim, não vou ficar o resto da vida refém disso. Não, peraí. E aí ela foi amadurecendo, porque ela estava no processo de maturidade. O nosso cérebro ele só tem formação total depois dos 20 e poucos anos. Antes dos 20 e poucos anos, a gente não consegue analisar os dados corretamente. Então, eu não sabia dessa informação. Muita coisa a maioria faz não sentido sabe. agora. Por isso que jovem não pode tomar certo tipo de decisão. Por isso que é muito o acidente de trânsito é muito constante com o jovem, porque na cabeça deles dá nada não. Nada dá nada.
Por quê? Porque tem uma formação ali de uma massa cinzenta com uma massa branca que ela só é terminada depois dos 20 e Olha poucos anos. só. Não tem idade só. É a estrutura do cérebro. Uhum. Então essas conexões, elas ficam meio fragilizadas. Não consegue fazer todas as conexões. Depois de 20 e tantos anos, 23, 25 anos, as conexões já estão normal. Aí ele consegue fazer todas as conexões. Aí consegue calcular o risco melhor, consegue ter uma autoestima mais equilibrada. Por isso eu falo assim, quer fazer tatuagem? Tal, faça, mas faça depois dos 20. Por quê? Porque antes dos 20, você está muito empolgado. É o Então risco é de isso. você se arrepender. Só que depois você arrependeu, aí você não quer dar o braço torcer. Aí onde você vai ver, a pessoa se enche. Porque, não, já não. Não, E agora eu também vou fazer não uma pra ficar significa melhor. que depois dos 20, a parte anatômica está pronta e favorável. Mas se não tiver conteúdo, ambiência, referências boas, a pessoa continua imatura, né? Totalmente limitada. Eu vi uma frase uma vez que ela é fantástica. Ela fala o seguinte: a estrutura do cérebro. E quem falou isso? Foi o Enéas. Meu nome é Enéas. A estrutura do cérebro de um astronauta, de um funcionário da NASA, é o mesmo de um faxineiro. A única coisa foi o ambiente que puseram ele. Um colocou num ambiente propício para crescer e o outro ficou num ambiente que não tinha nada, nenhum dado para poder evoluir. Então nossa mente, a maioria, ela é mediana. Então a mediana é as pessoas que mais têm sucesso. Agora o ambiente e o alimento emocional que você vai ter todos os dias vai definir o seu caminho, a sua estrada pro resto da sua vida. Então, pra gente resumir aqui o nosso episódio, né, Alan? Os psicopatas do cotidiano, eles existem. Nós também temos esses traços de psicopatia. O que vai nos diferenciar é qual que é a atenção que nós vamos dar para essa consciência que nós temos da maldade que existe em nós, porque existe, né? Existe essa inclinação para o mal, essa tendência. E aí, nós vamos dar voz a essa maldade natural que existe em nós, ou nós vamos lutar contra isso? Não é um processo fácil, né, Alan? É muito mais fácil, vamos dizer assim, ser um psicopata. Claro, quando a gente não pensa nas consequências que isso traz, né? Só pensa naquela decisão ali momentânea. Mas, enfim, nós também temos traços. Então, você que está ouvindo, busque primeiro identificar o que precisa ser tratado em você. Principalmente se você já se relacionou com um psicopata do cotidiano, com uma pessoa que foi abusiva com você, né? Se você está vivendo isso, seja no seu trabalho, no relacionamento amoroso, o que há em você que precisa ser tratado, que precisa ser olhado? Seja um traço de psicopatia, seja uma questão de imaturidade, por que esse comportamento do outro te incomoda tanto, né? Qual que é a sua necessidade também, quando a gente, resumindo o que a gente trouxe sobre a Ana Hickman, né? De não mostrar a sua vulnerabilidade, de sair sempre por cima. O primeiro passo é olhar para nós, o que precisa ser tratado em nós. O segundo passo é identificar essas pessoas. Mas eu acho que não adianta identificar essas pessoas se a gente não trata aquilo que existe em nós, que acaba atraindo essas pessoas, né? E que acaba tendo dificuldade de lidar, acaba se permitindo ser tão prejudicado por um relacionamento com essas pessoas. Você concorda? Sim. Pode falar. A questão é que tem que dividir, igual você falou, eu tenho que identificar quais são esses traços em mim. Mas se eu estou vivendo dentro de um relacionamento que está muito ruim e ele está abusivo, eu já tenho que buscar ajuda imediata. Sim. Para mim gerar esse processo de consciência, para depois eu gerar um processo de ação. O que eu preciso fazer para mim poder sair desse relacionamento? O que eu preciso entender? Quais são os traços em mim que não tá bacana? Igual eu posso atrair outros por causa da minha vulnerabilidade. Vulnerabilidade emocional, carência na infância, um monte de coisa. Não me valido, então eu não me sinto... uma autoestima não é legal. Então tem muitas pessoas que você vê, você fala assim, a autoestima dela é muito bacana, mas é maquiagem. Ela tem uma falsa autoestima. Exatamente. E aí ela atrai essa pessoa se sente atraída por ela, porque o psicopata geralmente eles são muito atraentes. Aí ela entra, e quando ela entra, ela não tem nada daquilo, é tudo uma maquiagem. Aí o cara domina sobre ela, vai ficar refém por muitos anos. Então nós temos que entender que nós temos alguns traços sim, o que nós não podemos é dar vazão para esses traços nossos, de maldade, de egoísmo, de egocentrismo. E a partir daí a gente começa a ficar o quê? Saudável, e aí eu vou me conectar com pessoas saudáveis. Mas lembrando, se eu já estou em um relacionamento, não saia abruptamente, comece um processo de desintoxicação seu, para você conseguir construir uma saída. É sempre isso que eu digo. Não faça nada abruptamente, porque quem te levou para esse relacionamento foi você. Perfeito. E se você sair do mesmo jeito, você vai entrar em outro igual ou pior.
é muito mais sobre a gente do que sobre o outro, né, Sim. Alan? O outro tem um problema dele, então tem Sim. traço, é um psicopata. E eu sou o quê? Uma refém de psicopata? Eu nasci pra ser refém de psicopata? Não, Então definitivamente é isso não, aí. né? Então é sempre sobre nós. Sim, exatamente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Esse é um tema que é extremamente amplo, a gente poderia ficar o dia todo aqui, né, Alan, falando sobre isso, sobre o narcisismo, sobre a psicopatia, mas a gente quis trazer aqui uma pílula para que você comece a se despertar, a se preparar, né, para não ser uma pessoa prejudicial nos seus relacionamentos e também para se blindar contra essas pessoas que decidem te prejudicar de alguma forma em qualquer tipo de relacionamento que você se encontra. Vai ter e-book sobre esse tema? Então, uma novidade, vai ter um e-book disponibilizado que vai falar sobre esses traços de psicopatia, como identificar, como sair, como conviver. E aí no final conta algumas experiências, então experiências não só de casos clínicos, mas experiências, eu dei experiência aqui que tem como modificar, então o meu padrão foi modificado. E vai trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Então seria muito bom se você adquirisse, você vai ter mais consciência e você vai ter mais possibilidade de sair dessa posição se você estiver nela. Então fica ligado aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, no meu Instagram, no Instagram do Alan, que assim que o e-book estiver disponível, nós vamos divulgar para vocês como que você pode ter acesso a esse e-book. E invista em conhecimento. Assim como o Alan falou aqui, né, da questão do cérebro, da ambiência, da referência, invista nisso. Invista em conhecer, né, sobre essa estrutura de comportamento, para que você trate primeiro a si mesmo e para que você tenha as estratégias necessárias para lidar com isso, porque é uma coisa que não tem como fugir. Não. Essas pessoas vão existir nos vários ambientes em que a gente está inserido. E aí, qual que é a solução? É nos tratar, nos tornarmos pessoas saudáveis. Porque uma pessoa saudável dificilmente ela vai gerar conexão com uma pessoa doente. Ela não vai ser suprimento. Não é interessante para uma pessoa doente abusar de uma pessoa saudável. Ela não vai encontrar espaço para isso. Então, precisamos investir em nós, na nossa saúde, né? Na nossa maturidade, na nossa saúde emocional, mental, na nossa estrutura comportamental. Para que assim a gente não entre nesses relacionamentos. Se já estamos, a gente consiga sair de uma maneira estratégica, né? E se já saímos, a gente consiga viver esse processo de um pós-relacionamento abusivo de forma madura, consistente, saudável e assim sempre buscando o nosso desenvolvimento, certo? Um conselho que eu dou muito, eu oriento muito, as pessoas se conectam comigo, se você entrou no relacionamento e ele já começou ruim, ele não vai melhorar. As pessoas têm, não, depois se casar melhora, ele não vai melhorar, a tendência é ele vai piorar. Se a pessoa que você está se conectando trata as outras pessoas na sua volta de forma indiferente, ou fala mal dos outros, ela vai fazer isso com você também, é só uma questão de tempo. Então o que eu tenho que fazer? Tudo isso já me dá ferramentas, analisa. Por que é um processo, a gente fala para entrar no relacionamento, é um processo de namoro? O processo de namoro é um tempo para você conhecer. Qual que é o processo de noivado? É um tempo para você perceber como aquela pessoa se sente numa zona de conforto. Então a pessoa já entrou numa zona de conforto, que é o noivado, então agora eu já estou próximo passo é o casamento, ali você vai perceber como ela vai reagir. Se nesse espaço de tempo ela tiver uma mudança abrupta, ou mesmo que algumas mudanças negativas, ali é a hora de você despertar. Não, aqui eu não posso mais para frente, que eu estou caminhando para um abismo, e aí você só casa se você quiser. Você vai só se jogar no abismo se você quiser. Todos os sinais estão aí. O maior problema hoje é as pessoas burlam esse sistema, esse processo. Então o processo é namoro para conhecer, noivado para consolidar ou não, porque aí você vai conhecer mais intimamente a pessoa. Depois vem o terceiro passo, que é o casamento, que é quem você vai escolher para estar o resto da sua vida. Então, ou você faz isso de forma centrada, organizada, respeitando esses processos, esse limite, ou depois você não reclama na armadilha que você caiu. Então foi você que causou o maior dano na sua vida. A partir de agora, não importa o dano que você causou, não importa o tempo que você conviveu nesse mecanismo, importa o que você vai fazer agora de forma coordenada, saudável, para você sair disso. E eu tenho certeza, a sua experiência não é em vão. Igual eu tive muita experiência negativa, muita experiência ruim, e todas as minhas experiências hoje servem de quê? De ferramenta para me gerar valor em outras pessoas, tá? Tá ok? Nossa, Alan, você fechou com chave de ouro. É perfeito tudo isso daí que você falou. As pessoas nos dão sinais. O problema é que a gente quer se relacionar com o potencial daquela pessoa e não com o que aquela pessoa realmente é. Gente, é uma cilada. Uma cilada. Não, quando você olhar para as pessoas,
Veja quem a pessoa é e não o potencial daquela pessoa. Principalmente se for uma pessoa que você vai escolher para ser o seu esposo ou a sua esposa. Não entra nessa mentira de que depois que casar melhora, de que isso daí você vai mudar, porque não muda. Não Se a muda. pessoa não muda enquanto tá ali no período de namoro, se ela não te dá sinais claros, é porque no casamento tudo que ela tem de ruim vai potencializar. Com certeza. Essa é a verdade. Então, aí, só que a carência é tão grande que a pessoa começa a inventar um monte de desculpa para poder não viver os processos que são naturais. Existe estudo sobre isso, né? Tanto que ele fala assim, que quando você tem uma atração muito grande para uma pessoa, você esconde todos os defeitos dela e só pega as qualidades. Eu costumo falar que as pessoas criam avatar nos relacionamentos. Exatamente. Então ela cria um personagem fictício que ela criou na cabeça dela e aquilo ela constrói uma vida inteira e depois a gente descobre que quando ela descobre que era só um avatar, é tarde demais e ela já se machucou muito. Aí às vezes não tem força para sair. Parabéns para aqueles que conseguem sair ou aqueles também que conseguem sair. Porque tem muitos homens vivendo em relacionamento abusivo, não é só mulher não. Essa semana eu vi um vídeo que fala assim sobre a solidão. Quando você aprende a viver na solidão e na solidão você encontra Deus, você não se torna mais refém de pessoas abusivas. Então, assim, trate a sua dor. Qual que é a sua dor? É uma carência? É uma dependência emocional? Você tem dificuldade de ficar sozinha? Então, seja intencional em tratar a sua dor. Se proponha a ficar sozinha por um tempo, até você perceber que você não é mais refém daquela dor, que você consegue superar e viver aquilo. Se for preciso de viver sozinha, você consegue sim. Porque a única coisa que a gente não consegue viver sem é sem a presença de Deus. O restante é tudo coisas que são agregadas. Porque enquanto você não olha para a sua dor vai direcionar a sua conduta e você vai tomar um monte de decisões erradas. Aí a mulher tá extremamente carente, não quer viver sozinha, aparece um cara que dá sinais de que pode ser uma boa pessoa, mas que dá muito mais sinais de que é uma pessoa ruim e ela começa a olhar pro potencial daquela pessoa e não porque aquela pessoa realmente é. E aí o que faz, Alan? Ah, mas o fulano casou com uma semana e deu certo. Pega um caso que deu certo e ignora milhares de casos que deram errado. Justamente. E comportamento, gente, é padrão. As pessoas são previsíveis e principalmente esses malucos aqui, essas pessoas que têm esses transtornos de personalidade, elas são muito mais previsíveis do que você imagina. Então é só ter conhecimento. Se você tiver conhecimento, você vai conseguir identificar o padrão de comportamento e vai conseguir se livrar disso. Mas a questão é, não seja refém da sua dor. Trate a sua dor primeiro, que aí você vai escolher não a partir da sua dor, mas a partir daquilo que realmente é interessante, que deve ser escolhido. Com certeza. Fechamos? Fechamos. Compartilha, curte, comenta, dê sua opinião aqui, dê sua sugestão do próximo tema e fique ligado que a gente vai disponibilizar o e-book trazendo ali os detalhes e trazendo o passo a passo de tudo que a gente falou aqui, de como você identificar, como você tratar, como você sair, como você não entrar em um novo relacionamento abusivo, para você usar e para você ajudar outras pessoas que você conhece que precisa também. Nos vemos no próximo episódio do Entre Linhas. Beijos. Obrigada, gente. Até a próxima.